A paz do Senhor. A, a Bíblia fala lá no Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 18, sobre um jovem rico. E a Bíblia fala que um dia Jesus estava com os discípulos e esse jovem se aproximou de Jesus e perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo. E Jesus falou para ele que ele deveria guardar os mandamentos. E estava observando que Jesus ele recitou, ele apresentou para esse jovem rico 6 mandamentos. E faltaram quatro mandamentos ainda dos 10 mandamentos, né? E eu estava observando que os 4 que faltaram são os 4 mandamentos que se refere ao relacionamento do homem com Deus. E os 6 mandamentos que Jesus falou para o jovem rico fala do relacionamento entre as pessoas. E o jovem rico falou que ele já obedecia esses mandamentos. E Jesus então falou para aquele jovem que ainda faltava um mandamento para ele, faltava uma coisa para ele. Os mandamentos que Jesus recitou, os 6 que referente ao relacionamento do homem com Deus, né? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, e não darás falso testemunho. E Jesus falou, ainda falta uma coisa. Na verdade, é que Jesus estava dizendo que faltava ainda a outra parte dos 10 mandamentos, né? Um dia Jesus, que são os outros 4 que se referem ao relacionamento do homem com Deus. Isso significa, isso nos revela que este homem tinha um bom relacionamento com as pessoas, mas faltava ainda um relacionamento bom dele com Deus. E porque Jesus falou, ainda te falta uma coisa. E esse jovem era rico. E a riqueza desse jovem era o Deus dele. Ele amava mais a riqueza do que Deus, do que Jesus. Por isso que Jesus falou assim para ele, ainda te falta uma coisa, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Na verdade, não tem nada de errado em ser rico. A Bíblia apresenta muitos servos de Deus que tinham riquezas, né? Por exemplo, Abraão, Jacó, Davi, Jó, Salomão e muitos outros homens piedosos, servos de Deus que eram ricos. O problema da riqueza, que era o problema desse jovem, era o amor à riqueza, ou ter a riqueza como seu maior objetivo, a riqueza acima de tudo, a ponto de trocar Deus pela riqueza, que foi o caso desse jovem, né? Ele adorava tanto a riqueza, amava tanto que a Bíblia diz que quando Jesus falou assim, tu vende tudo o que tu tens, dá ao pobre e segue-me, ele saiu triste, não quis seguir Jesus porque ele amava muito a riqueza para ele era a coisa mais importante que ele tinha na vida dele. E essa é uma aplicação para nós hoje. Devemos fazer essa análise. Será que ainda nos falta uma coisa? Talvez estejamos em um bom relacionamento com as pessoas, mas quando se refere a Deus, nós temos outras prioridades. Temos um ídolo na nossa vida. O ídolo desse jovem era a riqueza. E existem outros ídolos, né? Alguns é a imoralidade sexual. Ele não consegue ter um relacionamento com Deus porque ele não consegue se libertar do adultério, da fornicação, da pornografia. E outros
a fama, o poder, né? Ele prioriza o poder, o destaque, ser visto, o poder, e ele troca, se for preciso, ele abandona Deus para ter poder. Então, devemos fazer uma análise em nossas vidas. O que nos falta ainda? Muitas vezes falta. O jovem rico, ele era religioso, pois podemos perceber que ele guardava os mandamentos, né? Ali respeitava as pessoas, era uma pessoa educada, respeitosa, amava as pessoas, até ajudava com certeza, porque ele tinha dinheiro, né? E na teoria, ele também, na teoria, né? Ele também amava a Deus, mas na prática, quando foi apurado, foi colocado à prova, foi observado que ele não amava a Deus. Então isso pode estar acontecendo conosco. Temos um bom relacionamento com as pessoas, somos religiosos, teoricamente amamos a Deus, mas na prática, se formos analisar, se formos postos à prova, muitas vezes não temos uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Faltava uma coisa para o jovem rico e era algo muito importante. E se te falta isso também na tua vida, priorizar Deus, ter Deus como prioridade, amar a Deus sobre todas as coisas, então você deve renunciar àquilo que está tirando Deus do centro da tua vida, aquilo que está tirando Deus, a prioridade de Deus na sua vida. Valeu, para o Senhor.